Começa agora mais um Tudo VIP com Maicon Tavares. Na última semana, vocês conferiram a cobertura completa do Prêmio Construtores do Progresso, a cobertura feita aí pelo Thales Mendes e pela Luciana Cury. Hoje nós estamos aqui iniciando mais um programa e o nosso bate-papo será com um grande médico montesclarense, uma figura queridíssima no norte de Minas, que tem crescido muito. O seu nome tem crescido muito no norte de Minas, é uma liderança que surge com força total e é um cara que tem uma história de vida muito bonita, que está aqui hoje para nos contar um pouquinho sobre essa trajetória de sucesso. É o Dr. Emerson Guimarães. Seja muito bem-vindo, meu amigo. É uma alegria receber você aqui no Tudo VIP, poder falar um pouco da sua história, um pouco da sua trajetória, mostrar um pouco para os nossos telespectadores quem é o Emerson Guimarães. Isso. É um prazer estar aqui, Maicon Tavares, você que é uma grande referência hoje na comunicação, no jornalismo, e quero desde já antecipadamente dar os parabéns por essa história maravilhosa, à frente da nossa comunicação norte-mineira. Gratidão, doutor. Eu que agradeço. Emerson Guimarães, o médico. Quem é Emerson Guimarães? Emerson Guimarães é uma pessoa simples, batalhadora, uma pessoa que é muito ligada à família, uma pessoa que acha, que todos nós podemos fazer alguma diferença na vida e devemos fazer. É uma pessoa que se preocupa bastante com o social, uma pessoa que está ligada também à inclusão e também luta, nesse sentido, nesse propósito, buscando um pouquinho mais de justiça, de igualdade, de oportunidades para a nossa região. Doutor Emerson, você escolheu desde muito cedo a medicina. É um dom? Eu acredito que seja um dom, acredito que é um chamado, desde criança. O sonho era servir, até porque nós moramos em um local onde havia uma carência de tudo. Eu cresci aqui na Vila Guilhermina, é um bairro que hoje se tornou um bairro central, mas na infância era um bairro bastante periférico, com pouca assistência, não tínhamos, por exemplo, asfalto, não tínhamos nenhum atendimento de saúde. As escolas eram bastante longe, não havia escolas no bairro, diferentemente de hoje, que se tornou hoje praticamente o centro da cidade. Então nós crescemos nesse ambiente, um ambiente que muito bom, muito maravilhoso. Comecei a trabalhar muito jovem, onde fizemos muitas amizades e percebemos que a população local, assim como nossa cidade, sofria muito devido à desigualdade, devido à concentração de renda, e sempre buscamos melhorar um pouquinho, diminuir um pouquinho o sofrimento, e a medicina foi o caminho onde nós conseguimos fazer um pouco disso e continuamos a cada dia tentando fazer a diferença. E por que se especializar em oftalmologia? Se você se inspirou em alguém, tem um porquê disso? Dessa escolha, ou desde a faculdade você se encantou pela área? A oftalmologia é uma das áreas mais tecnológicas da medicina, uma área sempre pioneira no desenvolvimento, na busca de informações, em pesquisas. Então, me despertou o interesse muito cedo, mas eu tive uma grande influência, inclusive de um bisneto do Dr. João Alves, que se chama Dr. Natécio França Neto, que é oftalmologista hoje em Goiânia, é um grande amigo, um irmão que eu tive, filho de João Leopoldo, que aqui era uma pessoa muito conhecida também. Então houve essa influência do Dr. Natécio, mas houve também esse lado de ciência, de busca, e a oftalmologia é extremamente interessante, porque na verdade tudo afeta os olhos. Quase todas as doenças, de alguma forma, elas chegam aos olhos. Você também teve uma atuação durante anos como médico clínico geral, aqui em Montes Claros e em algumas cidades. Verdade. Me conta um pouco aí desse desafio de atender no PSF, na UPA, na época que você atendia como médico clínico geral, ainda era posto de saúde, né? Exatamente, exatamente. Eu fiz diversos atendimentos, trabalhei em algumas cidades do norte de Minas, inicialmente como clínico geral, trabalhei também como médico de PSF, como plantonista,
e percorri por muitas cidades, né? Há pouco estávamos anotando e tudo, e chegamos ao número de 53 cidades nas quais, né, eu fiz algum tipo de atendimento como médico, clínico geral ou como oftalmologista. Então, nós conhecemos bastante o norte de Minas e é justamente por isso, né? Conhecendo o norte de Minas, a gente sabe o quanto o norte de Minas, né, é carente de saúde, é carente de carinho, é carente de assistência. E dessas cidades todas por onde você passou, tem alguma que te marcou de maneira especial? Nossa, tem várias, para te falar a verdade, viu? Tem cidades, por exemplo, como Ubaí, cidade onde eu fiz grandes amigos, Porteirinha, onde eu atuo, né, hoje há mais de 15 anos, Mato Verde, que é nossa terra natal, né? Meu pai é de Mato Verde, meus avós, Francisco Dumont, outra cidade também onde fiz grandes amizades. Na verdade, não tenho dúvida de que cada cidade que eu passei me marcou de alguma forma, sabe? Então, assim, seria até injusto falar, mas eu acredito que todas a gente tem alguma história, nós deixamos alguma marca, deixamos um legado, não tem dúvida. Você é um médico vitorioso, as pessoas gostam muito da sua atuação médica, né? A gente ouve falar muito bem do seu profissionalismo, da sua atenção com os pacientes. Qual é a receita do sucesso na medicina? Para você, qual é essa receita? Olha, eu acredito muito naquela medicina que seja para servir. Então eu aprendi com minha mãe, né? Aprenda a se colocar no lugar dos outros, não faça com o outro o que você não quer que seja feito com você, faça o melhor. Então eu acredito que eu levei isso para a medicina, sabe? E sempre atuando com muita seriedade, com muito respeito e me tocando, né? Percebendo, tentando sentir os pacientes, sentir realmente o que a pessoa sente, porque na medicina, muitas vezes, né, devido à correria, às vezes passa desapercebido aquele lado. Muitas vezes algumas pessoas esquecem, né, de que do outro lado tem um ser humano, né, que bate um coração ali, que tem uma família por trás, que tem sentimentos. E a gente busca, né, sempre lembrar desse ser humano que está à nossa frente e tentar fazer o melhor para minimizar o sofrimento, para chegar, né, na maioria das vezes, à cura. E nessa sua atuação, nessa sua trajetória, já se vão aí quase 30 anos de carreira médica. Tem algum caso inusitado, algum caso que te marcou, algum caso assim que você lembra sempre que marcou mesmo a sua carreira, a sua vida profissional? Na verdade, assim, há vários casos, como eu falei, né, como são muitos anos, né, eu formei em 97, estamos na Unimontes. Na Unimontes, né, formei pela Unimontes em 97, então esse ano eu faço 25 anos de formado. Então, há vários casos, eu me lembro muito, principalmente, de plantões em São Paulo, me especializei em São Paulo, plantões onde, assim, a gente percebia, né, uma necessidade muito grande daquele atendimento urgente, do risco de vida, e isso me tocava muito, sabe? Muitas vezes, até por não ter tanta estrutura, né? Eu trabalhei numa UPA e me deixava marcado, né? Os pacientes que chegavam graves e pacientes que muitas vezes a gente não conseguia salvar a vida. Então, não foi, né, só um caso, e isso sempre me tocou muito, sabe? A gente sempre quer o melhor, você sempre quer resolver o problema, você sempre quer ter o sucesso. E muitas vezes, né, a vontade de Deus, ela suplanta a sua vontade, o seu trabalho, e por mais que você... Desculpa. Cara, corta isso aí. É muita emoção, né? Desculpa. Doutor Emerson, então é mito essa história de que médico não tem coração, de que médico não tem sentimentos, de que médico não se comove com a dor e com o sofrimento do outro. A gente vê que você se emocionou, não dá nem pra falar. Né? Então, lembrar, são cenas marcantes, então, que vem à memória e dói na alma, né? Com certeza. Nós vamos para o intervalo, né, doutor Emerson? Se emocionou um pouco, nós vamos já para o intervalo comercial e voltamos já
conhecendo mais sobre a história deste grande homem, deste grande médico montesclarense, que é o Dr. Emerson Guimarães. Estamos de volta e vamos continuar aqui o nosso bate-papo com ele, Dr. Emerson Guimarães, médico oftalmologista em Montes Claros e uma nova liderança que surge no norte de Minas com militância política, um nome diferente e que tem conquistado o coração dos norte-mineiros. Dr. Emerson, é muita emoção, né, falar um pouco sobre a sua caminhada, relembrar Verdade. as estradas por onde você passou, Verdade. tudo que você viveu dentro da medicina. Verdade. Nós estávamos falando no outro bloco sobre as suas experiências, né? Sobre o sofrimento que você já acompanhou dentro da medicina. Tem um caso que é muito inusitado, não sei se é verdade ou se é mito, você vai poder me dizer agora. Algumas pessoas contam que você começou a sua trajetória de vida, a sua trajetória de trabalho, trabalhando na mercearia de seu pai, que era uma pessoa conhecida e querida na Vila Guilhermina. Tinha uma mercearia ali na esquina, ali do lado da igreja São Sebastião, e onde que ele ganhava, né, o sustento da sua família, que é a sua mãe e mais 2 irmãos, né? O Marcelo e a Simone, seus irmãos. E você, o irmão mais velho de uma família de 3 irmãos, e desde muito novo trabalhava com seu pai na mercearia, é isso? Verdade, é verdade. São lembranças... Então não é mito. Você foi mesmo entregador de armazém. Fomos sim. Eu e meu irmão, né? Nós começamos a vida, antes não havia uma legislação tão rígida. Eu comecei a trabalhar aos 9 anos de idade, meu irmão começou mais novo ainda, aos 8 anos. E trabalhávamos no balcão, entregávamos feira, gás e cumpríamos horário mesmo, né? De domingo a domingo. Só tínhamos o domingo à tarde para brincar e para descansar. Mas isso, eu não vejo isso de uma forma ruim, sabe? Isso, não tem dúvida que isso nos moldou, né? Isso nos ensinou a estarmos preparados para a vida, para o trabalho e também nos ensinou uma profissão. Né, que a profissão, no caso aí de comerciante também, que não deixou de estar sendo uma grande parte da nossa vida. Né? Foram muitos anos e depois também eu fui lecionar. Quando eu entrei na faculdade eu precisava de trabalhar, mas o horário que eu tinha disponível era só horário noturno, porque o curso de medicina, né, sempre foi um curso integral. Então de manhã à tarde nós tínhamos aula, muitas vezes final de semana também. E aí eu comecei a dar aula em algumas cidades, algumas escolas, na verdade, públicas, escolas estaduais. Foi outro período maravilhoso, eu gostei muito da experiência de lecionar, ainda pretendo voltar a lecionar. Mas a medicina é o que me realiza, é lógico, né, que eu quero lecionar justamente na área médica futuramente,
mas eu gosto muito de ensinar, gosto muito de passar o conhecimento para as pessoas. Doutor Emerson, e você trabalhou dos 9 até ingressar na faculdade ali na mercearia com seu pai. Isso. E depois já de formado, né, como médico, aconteceu um caso que marcou muito também a sua vida, que foi a morte do seu pai. Foi uma morte repentina. Foi. Parece que, se eu não me engano, ele teve um infarto fulminante ali próximo ao horário de almoço e deixou vocês repentinamente. Foi. Eu morava em São Paulo nessa época, né, fazia minha especialização e recebi o telefonema de minha irmã. Do nada havia, né, acontecido isso. O que mais chama a atenção, né, nessa história toda do seu pai, que eu pude, conversando ali com algumas pessoas próximas a você, ter o conhecimento de que tinha também uma senhora que morou com vocês, ajudava sua mãe desde quando vocês eram pequenos, e ela acompanhou ali a vida inteira, morando, trabalhando com vocês. Já era uma pessoa como se fosse parte da família. Exato. E seu pai morreu em um ano, no ano seguinte. Exatamente. Ela morreu. Foi a óbito também. Acho que também do coração, no Infarto mesmo também. local, na sala, no mesmo lugar que ele caiu, que ele passou mal, ela também faleceu. É verdade. Uma pessoa muito querida, né? Inclusive ela era quase xará de minha mãe, a gente chamava ela de Neide, o nome dela era Rosineide, ela era natural de Claro dos Poções e nos viu crescer, né? Ela literalmente era uma pessoa da família. Inclusive minha irmã falava que era a irmã dela. Ela tinha um amor muito grande pela família, por minha mãe, né? Por meu pai, por minha irmã, por todos nós. E fez parte, né, da nossa vida, deixou muita saudade, assim como meu pai. Foi literalmente um ano após a morte do meu pai. Essa pessoa também nos deixou. E no deixou. mesmo lugar, no mesmo dia, exatamente, completando um ano do falecimento do seu pai, ela vai a óbito ali no mesmo local. Você acha que isso tudo é uma coincidência, doutor? Não sei se seria uma coincidência, né? Deus tem planos que às vezes a gente não entende, não desconhece, a gente, né, não tem como questionar, mas é marcante, sabe? Assim, na mesma data, no mesmo dia, quase no mesmo horário. Então, assim, são coincidências que nós não entendemos muito o porquê, mas aprendemos muito, né, com isso, com essa perda. Nos deixou boas lembranças e nos deixou mais fortalecidos. O que seu pai deixou de aprendizado? Muita seriedade, muito trabalho, muito compromisso, muita honra. E, acima de tudo, uma vida dedicada à família, sabe? E era uma pessoa extremamente voltado para a família. Uma pessoa que levou sua vida, lutou sempre, tudo que ele pensava, tudo que ele fazia era tudo voltado para a nossa família. Isso deixou um grande aprendizado para mim, para o meu irmão, para minha irmã. E por isso, né, nós somos, graças a Deus, muito unidos, né, e convivemos hoje numa harmonia muito interessante. E Dona Neide, sua mãe? Dona Neide é uma Continua guerreira. Sendo a base de tudo? Guerreira, é uma mulher muito mais forte do que a gente pensava, né? Porque ao lado do meu pai ela podia ficar, né, mais, como se diz, mais nos bastidores. Na retaguarda. Mas a partir do momento que ele faltou, ela assumiu um papel que nós não esperávamos, sabe? Assim, de uma forma surpreendente, minha mãe se mostrou uma mulher extremamente forte, extremamente equilibrada e uma pessoa de um carisma assim diferente, uma pessoa muito humana, uma pessoa que sempre mesmo procura fazer o melhor para todo mundo ao redor, independente de quem seja. O que você acha que tem muito em você que é da sua mãe? Olha, eu acho que essa preocupação, esse negócio de gostar de gente, né? Gostar de estar próximo das pessoas, gostar de servir, gostar de
de paz, gostar de semear, né, amor, união, carinho. Minha mãe, ela é uma pessoa que constrói, né, relações, e essas relações são muito sólidas, relações baseadas em respeito, em consideração. Então eu acho que ela deixou muito disso, sabe? Marcado não só na minha vida, como na vida dos meus irmãos também. Doutor Emerson, nós falamos um pouco da sua trajetória, agora eu gostaria de entender, depois de tanta caminhada, de tanta luta para se consolidar na carreira médica, conseguindo alcançar aí o seu espaço dentro da oftalmologia, você enveredou em 2018, né, algo que chamou a atenção, despertou a curiosidade das pessoas, inclusive da classe médica, colegas que não entendiam. Gente, o Emerson, ele está tão bem, ele está numa fase tão boa de sua carreira, entrar para a política. O porquê do Emerson entrar para a política? Eu não tenho dúvida de que tem muito a ver com esse negócio de servir, né? De estar, assim, fazendo mais do que a gente poderia. E eu nunca gostei da política, porque eu não entendia, na verdade, né? O problema da política não é a política, o problema são os políticos. E isso é que a gente tem que procurar entender. E a partir do momento que eu entendi, né, de que a política é um meio, né, para você servir, para você alcançar mais pessoas, aí sim que eu comecei a entender que a gente precisava de fazer um pouco mais, que a gente tinha que sair da nossa zona de conforto. E aí me envolvi com algumas causas, né? Eu sempre fui participativo nas causas sociais, em alguns lugares que eu trabalhei, aqui em Montes Claros. Acabei me envolvendo muito com a causa, né, dos autistas, com a inclusão. E isso foi me dando coragem, né, até entender que... E o porquê de entrar para essa causa do autismo? Na verdade, eu faço jiu-jitsu há muitos anos, eu sou faixa preta, inclusive, e meu mestre, ele teve 3 filhos gêmeos autistas, e isso há mais de 10 anos atrás, e literalmente, né, eu acompanhei muito, né, a luta pela assistência, né, do sistema público, desde o básico até hoje, né, na área de ensino. E a luta continua e a gente percebe que o poder público não tem preparo, né, e não está voltado para essas causas. Né? Não há assim, um plano, não há um planejamento, não há uma proposta. E isso foi o que nos deu coragem, sabe, para dar esse passo inicial. E depois vieram outras coisas. Né? Nós começamos a perceber, como eu te falei, que é possível fazer muito, e muito mesmo, com a política. É possível fazer a diferença, é possível melhorar, amenizar o sofrimento de muita gente. O que precisa é de pessoas justas, pessoas honestas de verdade, pessoas que tenham seriedade, tenham amor, né, pessoas que saibam respeitar o outro. E é isso que a gente busca, né, semear, é isso que a gente busca fazer, né, nessa história e nessa trajetória política. Quando você entrou para a política, lá em 2018, você acreditava que seria eleito naquele momento? Ou você entrou anseiando realmente pela eleição e não conseguiu, no final se decepcionou? Não. Na verdade, eu fiquei extremamente feliz com a minha participação. Né? Nós não tivemos, né, nenhuma ajuda, nenhum investimento. Nós tivemos uma votação bastante expressiva. Né? Eu nem fiz campanha direito, não tive oportunidade, porque não tinha planejado. Foi uma decisão súbita. E não tenho dúvida de que nós conseguimos, né, dar um pouquinho de voz a essas causas que a gente quer dar voz. E estamos buscando, vamos continuar buscando dar voz àqueles que não são ouvidos, àqueles que precisam, né, de mais atenção. E nesse sentido, nunca, jamais, eu tenho um ditado que fala, né, ou eu nunca perco, ou eu ganho, ou eu aprendo. E eu não tenho dúvida de que eu estou aprendendo cada dia mais. Doutor Emerson, ali em 2018, para um iniciante, uma pessoa que realmente, né, começou de maneira tímida na política, você teve uma votação expressiva em Montes Claros, por exemplo. Né, a gente vê que os números eles foram interessantes.
devido ao tamanho da campanha, que foi pequena. Muito discreta, é verdade. Em 2020, você volta a um pleito, né, concorrendo à Prefeitura de Montes Claros. Foi uma decisão do grupo que nasceu em 2018 ou foi uma decisão do Emerson? Não, essa decisão aí foi do grupo. Né? Eu não havia, né, nunca havia pensado em executivo, em participar de eleições do executivo, até porque eu conheço a complexidade, né? É uma coisa muito mais, como que eu te falo, é bem mais difícil, né? Uma eleição municipal, mas ao mesmo tempo é uma oportunidade de crescimento, de participar e de aprendizado. E foi excelente, excelente, uma experiência muito boa. A gente sabe, né, que foi uma eleição muito atípica, né? Nós temos um grande prefeito, temos uma pessoa que marcou a história da nossa cidade e que a gente sabia que era imbatível. Mas, mesmo assim, foi importante, né, tanto eu quanto os outros candidatos, entrarmos e participarmos. Até porque, né, não podemos viver numa monarquia municipal, né? Então a gente tem que participar e mostrar que existem oportunidades, que existem ideias diferentes, que existem ideias novas, e isso eu acredito que a gente conseguiu demonstrar um pouco. Doutor Emerson, por ser novo na política, né? Novo também, aparentemente, de idade, mas na política, começando, né? E agora, ainda sem mandato político, você já deve ter ouvido vários comentários do tipo: por que não para vereador antes? Por que logo para deputado, para prefeito? Por que você não concorre para o legislativo municipal? Como que você lida com esse tipo de comentário e o porquê de não começar lá pela vereança? Como eu falei, né, não havia essa intenção, né, de participar da política. Eu não tenho dúvida de que o mandato, né, de vereador é um mandato extremamente complexo e é um mandato que você consegue fazer, né, diferença, mas eu acredito que a nossa intenção é uma intenção que vai um pouco além, né? O objetivo nosso é chamar a atenção ao nível de estrutura mesmo, de Estado, né? Como eu te falei, nesses projetos de inclusão mesmo, não conseguiríamos, né, fazer uma grande diferença, né, como vereador. E isso nós vamos persistir nessa luta, estaremos ao lado de pessoas que pensarem, né, semelhante e que consigam fazer um pouquinho pela inclusão, pelo autismo, pelo social. A gente precisa muito, né, de trabalhar isso. E em relação já me perguntaram, né, inclusive o nosso grande prefeito Humberto Souto, né, que é meu primo, é primo carnal de minha mãe, ele falou: moço, por que você não começou como vereador e tudo? É porque, na verdade, as pessoas, né, por não saber dos motivos, né, que nós entramos, nós participamos de algumas lutas, lutas difíceis, e essas lutas, elas precisavam de ter um respaldo maior, sabe? De tentar ter um alcance maior para realmente mudar, para fazer a diferença. E que eu acreditei, né, que aquele momento, inclusive, não havia eleições municipais, quando nós decidimos, eram eleições, né, para deputado, governador, para senador e presidente. Então o momento foi aquele, então não tinha essa opção de ser candidato a vereador. E em relação a 2020, o grupo, né, achou melhor que a gente participasse, né, nessa eleição do Executivo. Vamos para mais um intervalo e nós vamos voltar. Eu quero saber, Dr. Emerson, ele é casado com Raquel Batista Rocha, ela é promotora de justiça e nós sabemos que a ela, pelo cargo, é vedado, né, a participação política, a militância. Como estar no engajamento político, na militância política, casado com uma promotora de justiça que não pode ter envolvimento com política? Nós vamos para mais um intervalo e voltamos já já. Não saia daí. Vocês estão conferindo o nosso bate-papo com o Dr. Emerson Guimarães.
Tudo VIP com Maicon Tavares está de volta e nós continuamos aqui conversando com o Dr. Emerson Guimarães. Ele é casado com Raquel Batista Rocha, promotora de justiça em Montes Claros, é pai da Bianca, é pai da Marcela e do Guto. Guto, que é de um garotão aí de 12 anos. 12 anos. Quase 13. Dr. Emerson, como é ser casado com uma promotora de justiça? A ela é vedado o direito da participação política. A gente percebe que o amor de vocês é algo admirável, né? É algo muito bonito. A gente vê ali, até mesmo pelas suas próprias redes sociais, o carinho, a cumplicidade que vocês têm um para com o outro, a sua postura de marido. Acho que, né, desde o exemplo lá do seu pai lá atrás, você preza muito pela família, mas ela não pode participar. A gente não vê ela envolvida em nada que é político, a gente não vê ela participar de encontros, de reuniões, ela nunca está perto de você quando o assunto é política. Como que é isso para você? Como é estar fazendo política, estar caminhando pelos bairros, pelas cidades, longe da esposa? Na verdade, né, seria muito agradável, seria muito bom, né, se pudesse, né, haver a participação, mas há um grande respeito, há uma grande consideração e nós seguimos, né, tentamos sempre seguir tudo que é certo e ela, né, se mantém realmente distante dessa parte, mas entende bastante, respeita, sabe dos propósitos, sabe da minha seriedade, da minha, né, honestidade e do meu coração em relação a isso. Nós tivemos, né, uma infância bastante diferente. Ela, né, vem de uma família que teve uma condição melhor do que a minha e ela entende, né, que pelas dificuldades que nós passamos, pela luta, que há essa necessidade de tentarmos fazer a diferença e de que a gente, né, que eu enxerguei que além da medicina, né, que é onde a gente consegue fazer um pouco também, a política é o caminho onde a gente conseguiria abranger e aumentar muito, potencializar demais o que a gente pode fazer como ser humano e como médico. Então o diálogo é tranquilo lá? Tranquilo, com muito respeito, né? Na verdade, nós não entramos muito, né, na questão política, até porque, né, por questão de ofício mesmo, nós mantemos isso é um assunto que a gente mantém cada um no seu quadrado, sabe? Justamente para não haver né, essa mistura. Mas no resto nós estamos totalmente juntos e misturados. Muito bom. Agora, doutor, você lá nas eleições municipais foi candidato, né? Isso. Pelo PV, pelo Partido Verde. Verdade. Logo em seguida você assume a coordenação do PSDB no norte de Minas e a presidência do PSDB em Montes Claros. Verdade. A que se deve essa debandagem? Eu acredito que essa nossa trajetória política, né, eu acredito, não tenho certeza, ela despertou um interesse, né, de alguns partidos e começaram a entrar em contato comigo e tudo, e eu sempre tive, na verdade, eu respeitei muito e gostei muito da história do PSDB, que é o partido hoje, né, que estou na presidência, estou filiado. Eu não tenho dúvida que o legado do PSDB é extremamente importante, foi importante para Minas e para o Brasil, né? Com Fernando Henrique, com Aécio Neves, com Anastasia. Então, assim, não há como negar, né, as transformações, os ganhos, né, do ponto de vista democrático, social, que houve com essas gestões. E isso me trouxe sempre, né, uma grande afinidade, né, pelo PSDB. E surgiu o convite, o presidente estadual, né, me convidou e eu até falei, né, o PSDB tinha uma história e tudo aqui em Montes Claros e que se porventura, né, as pessoas que estavam no PSDB se concordassem, eu estaria à disposição por ser um partido grande, por ser um partido que eu já tinha afinidade. E aí eles, né, conversaram entre si, a chefia, a diretoria executiva, e aí sim, após, né, conversarem, né, com os mandatários daqui, entraram em contato comigo e falaram que estava tudo ok, e aí eu aceitei o convite e assumi a presidência desse grande partido que não tem dúvida de que
vai continuar fazendo e vai voltar a fazer muita diferença aqui para o nosso estado, para a nossa região e para o nosso país. Muito bom. Você considera que o PSDB foi um partido marcante, vamos falar aqui, né, especialmente para o norte de Minas? Inclusive, assim, existe uma informação, né, que já foi veiculada. Por exemplo, eu posso falar do governo do Aécio Neves, né, que essa informação a gente já teve acesso, de que cada R$1 que foi investido no sul de Minas, foi investido R$3 no norte de Minas, ou seja, o triplo, né? E a gente percebe isso, né, no processo. Eu, como médico e como trabalhador, como eu trabalhava em várias cidades, né, a gente tinha uma dificuldade muito grande de deslocamento. Eu percebia assim, estradas ruins, muita estrada de terra em várias cidades. E após o processo, que foi um grande projeto, né, do governo PSDB, isso se tornou um sonho, na verdade. O norte de Minas passou a ser um local que, assim, de grande acesso relativamente fácil a praticamente todas as cidades do norte de Minas. E isso, não tem dúvida que isso mudou a vida, levou desenvolvimento, levou saúde, levou segurança para muita gente. Doutor Emerson, esse ano você, né, o partido te apresenta como pré-candidato a deputado federal. Eu quero te agradecer pela sua participação aqui no Tudo VIP com o Mike Tavares, te dizer que eu tenho um grande respeito pela sua história, pelas bandeiras que você defende, desde a saúde, a qualificação dos jovens, até a bandeira do autismo, da inclusão. Que Deus te abençoe nessa caminhada, que o norte de Minas esteja aí sempre atento ao que você diz, ao que você fala, e acompanhando também através das redes sociais. Eu gosto muito de te acompanhar lá nas suas redes sociais, acho que elas são muito dinâmicas, bem interessantes, e eu gostaria que você deixasse sua mensagem ao telespectador do Tudo VIP, uma mensagem do Emerson Guimarães, uma mensagem de esperança a todos aqueles que estão nos acompanhando de casa. Na verdade, existe uma passagem bíblica que fala, né, que tudo posso naquele que me fortalece. Então, acredite, é possível, né, você pode fazer a diferença. Saia também da sua zona de conforto. Vamos buscar o melhor para o coletivo, vamos buscar o melhor para a maioria, vamos exercitar a social-democracia, que não tem dúvida de que é a melhor forma de governo. Muito obrigado, doutor Emerson. E vocês vão acompanhar agora mais alguns lances do Prêmio Construtores do Progresso, que aconteceu no dia 12 de maio, mas que continua sendo motivo de muitos comentários nas rodas sociais e políticas de Montes Claros e do norte de Minas. Então vocês vão acompanhar aí mais um pouco da cobertura feita pela nossa querida Luciana Cury e pelo Thales Mendes. Nós encerramos este Tudo VIP e voltamos semana que vem com mais novidades, com mais entrevistas, com mais histórias de sucesso, assim como a do Dr. Emerson, que esteve aqui hoje conosco. Até lá! É com imensa satisfação que eu estreio hoje no programa Tudo VIP de Maicon Tavares, com muita honra, com muita gratidão pelo convite. E ainda por cima, nesse evento maravilhoso que acontece hoje em Montes Claros, né? Onde são homenageados grandes nomes, grandes personalidades que trazem o progresso, que fazem Montes Claros ser o destaque do norte de Minas. E vou começar as entrevistas de hoje com a minha psicóloga, que eu amo, uma pessoa assim, que está se despontando, que está fazendo um trabalho tão divino. Eu falo divino porque tem feito milagres em minha vida, que é a doutora Patrícia.
Doutora Patrícia, é uma honra muito grande ter você aqui conosco no programa e também nesse evento. Primeiramente, eu quero agradecer ao Maicon Tavares por esse momento oportuno, que está sendo um momento épico, onde foram homenageados a todos que têm um reconhecimento pelo seu trabalho, né, pela expansão do seu trabalho aqui na cidade de Montes Claros. Agradeço a você também por essa oportunidade, porque você também faz parte disso. E, inclusive, né, foi minha cliente. Sou! Por muito tempo. E, bom, eu sou graduada em psicologia e fiz a especialização na linha sistêmica. E a linha sistêmica, ela não tem foco, o foco da linha sistêmica, ela não considera somente o indivíduo. Ela... Tudo que, né, que engloba, sim, né? Principalmente a dinâmica familiar e todos os seus relacionamentos. Porque a dinâmica familiar foi o primeiro grupo que nós somos inseridos. E com isso, traz pra gente uma cultura, os valores, e tende a repetir isso e viver outros relacionamentos, seja amorosos, com amizades, no ambiente de trabalho, a sua pessoa, os mecanismos que você cria de defesa, que onde a família, né, fez com que você criasse um mecanismo para se defender de algo. Então, a sistêmica, ela foca muito nisso. É um trabalho maravilhoso e eu, além de expandir isso com a minha linha, com meus atendimentos normais, e atendo a parte social. O que é a parte social? São pessoas que querem fazer terapia, que querem ter acesso à terapia, não tem algum plano de saúde ou não tem uma renda que compete para pagar o valor. Então tem esse desconto para todos tenham acesso, porque hoje nós chegamos em um lugar da questão da saúde mental que ela precisa ser muito discutida, muito trabalhada. Hoje as pessoas estão muito vulneráveis, muito frágeis nos seus quesitos, nas suas decisões, nas suas escolhas, para entender que toda escolha ela tem um preço. Então, com isso, faz com que eu possa atender e chegar a todos, sem nenhuma escolha de classe. Então, Você está levando o atendimento, você está humanizando, vamos dizer assim, né? Levando as pessoas a todos, né? Que podem, às vezes não podem, estão numa fase difícil. Essa possibilidade de melhoria, né, psicológica, isso é maravilhoso, Patrícia. Eu acho que a gente tem que dar um destaque, um enfoque, porque eu, como assistente social, gosto muito, né, em tudo que engloba o social, porque a gente realmente tem que pensar no outro, né? Exatamente. E a terapia, ela é exatamente isso, né? Ela é formada disso. É a empatia com a dor do outro. É o acolhimento, é o vínculo que a gente pode fazer, que a gente pode trabalhar e acolher a dor, né? Porque hoje todo mundo carrega uma dor e muitas dores hoje estão disfarçadas de algo. As pessoas que não buscam terapia por medo, né? Por tabu, porque ainda existe um tabu na terapia, mas hoje mudou muito, mas ainda tem pessoas que têm tabu e preferem ter outras buscas a não ser a terapia, para chegar, para ser cuidado, para ser reconhecido, para ser merecido, que as pessoas hoje elas não se reconhecem, elas não se amam, elas não se valorizam. E entender que a vida é um entusiasmo, né? É um eterno, igual hoje, né? É um eterno deslumbrar-se, eu costumo dizer isso. E o amor nunca impediu da gente sonhar. Então eu convido as pessoas que não fazem, que elas buscam isso, porque é o buscar do eu delas, porque é muito difícil. Você pergunta para a pessoa quem é você, a pessoa não sabe responder quem é ela. É verdade, gente. A gente sabe que isso acontece. Mas para isso nós temos grandes nomes, grandes profissionais, e uma delas é a doutora Patrícia Mendes. E assim a gente vai continuar a nossa entrevista com esses grandes empreendedores, esses grandes profissionais. Vem comigo.
fantástico, tão bom, tão aconchegante, tão cheio de pessoas que trazem, sabe, que trazem muita coisa boa para a alma da gente. E uma delas é Daniela Teixeira, que está aqui nos prestigiando. E Daniela, fala um pouco, o que você está achando do evento? Eu fiquei muito lisonjeada com o convite em vir prestigiar os meus amigos, Maicon Tavares e Luciana Cury. Muito agradável, muito organizado, muito animado, muito bom. Ai, que bom que ela gostou, né? E assim a gente vai continuando, viu, gente? Porque nós vamos mostrar tudo para vocês. Como eu disse para vocês, que aqui nós temos nomes, grandes nomes em Montes Claros, mas eu falo Montes Claros, mas são pessoas de expressão no Brasil. Então, e um deles é o grande empresário que faz as festas, o que alegra Montes Claros, o que traz, né, Valdir, tantos momentos felizes e momentos maravilhosos de lazer. É esse aqui, viu, gente? O nome é Valdir Gandra. Fala um pouquinho pra nós, meu querido. Tudo bem, Lu? Como você está? Muito tempo, né, que eu te vejo, né? Verdade, viu? Verdade. E ó, eu vou falar com vocês rapidinho aqui. Conheci o Valdir numa outra entrevista, né, Valdir? Isso. E foi um prazer enorme. E ficamos grandes amigos. Isso, e coincidentemente você gosta muito do meu tio, né? Eu não gosto, não, eu amo. Eu choro, não posso vê-lo, não que eu choro. Tudo bem, Lu? Agradeço muito o Maicon, né, por, né, ser honrado, né, de receber esse prêmio, né? Merecido. Isso, obrigado. Consultores do Progresso, né? E espero que ano que vem esteja aqui também, novamente. Com certeza. Fala pra nós tudo que você tá trazendo pra essa cidade maravilhosa. Então, na Expo Montes agora eu vou trazer Padre Ivan, né? Ai, meu Deus, minha paixão. É o show católico da Expo Montes, né, dia 5 de julho, né? Espero que todo mundo esteja lá. Ficamos 2 anos parados, né, da Covid, então eu acho que a Expo Montes esse ano vai ser a maior de todos os tempos, né? Vai voltar com tudo, né? Com alegria, cheia de expectativas. E com certeza, eu tenho certeza que vai ser o melhor ano, né, esse ano. E com o Padre Ivan, dia 5/7, terça-feira, vamos, né, louvar, né? Vamos agradecer que estamos vivos, né? Superamos essa fase difícil. Isso, eu acho que é o show mais importante por conta disso, que nós vamos refletir, ver outros assuntos também sobre saúde mental, né? Então vamos, né, rever todas essas questões que a Covid fez a gente pensar, né? Exatamente, é isso mesmo. Valdir é uma pessoa encantadora, uma pessoa, assim, super empreendedora. Você tem um restaurante também, não tem, Valdir? Fala um pouco mais dos outros empreendimentos que você tem na cidade. Eu montei recentemente, ano passado, o Chama Espetos. Eu acho que o nosso setor de eventos também de bar, né, foi mais afetado por conta da pandemia, né? Shows e bar, imagina. Isso. Mas você superou. Grande homem, viu, gente? Superou tudo. E diante disso, a gente ainda conseguiu montar um novo bar no meio da pandemia, né? E mostrando, né, que o negócio de Montes Claros tem muita força, principalmente no nosso setor de eventos e de bares. Isso aí, que basta ter fé, né, Valdir? Basta ter fé que a gente vence tudo e supera tudo. Obrigada, viu? Nada, eu agradeço.